seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Portal ao Vivo. Começo convidando você para participar aqui comigo, mandar sua pergunta, enfim, fazer o Portal ao Vivo junto comigo. Hoje eu estou aqui com ele, que é jornalista, autor de livro, trabalha há muito tempo na área de comunicação política, Edinho Baffer. Obrigado, Marcos. Ficou bom minha entrada? Não? Você sempre é muito competente na apresentação. Perfeito. Obrigado, viu, por ter separado um tempo. Tá aqui com a gente para bater esse papo. É sempre um prazer, sempre, como eu disse, sempre que o convite é feito, eu venho com uma imensa satisfação, porque é muito legal estar presente num importante canal de comunicação como este e poder compartilhar aí as experiências profissionais do dia a dia. E é mais comum que você volte aqui mais vezes, porque a gente está em ano eleitoral, já pré-campanha já começou, daqui a pouco oficialmente a gente entra em período eleitoral. Papo não vai faltar aqui pra gente. Com certeza, nós estamos no mês de março e daqui a pouco tem eleição, já estamos vivendo o período pré-eleitoral, onde os personagens, né, os protagonistas desse processo eleitoral, que são os candidatos ao legislativo, ao executivo, já estão colocando seu bloco na rua, né? Cada um tentando aí angariar apoiadores, simpatizantes às suas candidaturas. Então esse é um período muito importante, porque logo mais, final de julho, início de agosto, nós temos o período das convenções partidárias e aí a campanha eleitoral que pega parte de agosto e o mês todo de setembro. Bacana. Edinho, a gente tem recebido aqui no Portal ao Vivo diversos pré-candidatos. A maioria deles de Arthur Nogueira, mas a gente já recebeu também de Cosmópolis, de Olambra, de Engenheiro Coelho. Alguns que são novos na política ficam com medo. Ah, mas o que eu posso falar no programa? Isso eu posso fazer, isso não posso fazer, eu tenho medo, porque por enquanto eu só sou pré-candidato. Aí a gente orienta e tal, mas eu queria que você também explicasse aí para a população o que um pré-candidato pode fazer agora. Olha, um pré-candidato praticamente pode tudo nesse período, menos pedir o voto oficialmente. Então ele pode ser anunciado, ele pode se colocar como pré-candidato a vereador ou pré-candidato a prefeito. É permitido essa condição pela legislação eleitoral, né? Mas ele não pode fazer propaganda partidária, ele não pode apresentar o número dele, nem pedir o voto para o eleitor. E aí nós, comunicadores, que nesse momento assessoramos muitos candidatos, tanto ao legislativo como ao executivo, a gente sempre orienta que, no meu caso, eu sempre coloco a importância de aproveitar esse período, que é o período pré-eleitoral, para você apresentar todas as suas virtudes, tentar se aproximar cada vez mais do eleitor, tentar aumentar o seu exército de apoiadores, porque são esses apoiadores que serão multiplicadores de sua mensagem, das suas propostas, com o objetivo final de despertar no eleitor a admiração, o respeito, para que então o eleitor decida votar em você e não no seu concorrente. Então, se um pré-candidato deixar apenas para o período eleitoral, aquele período de 45 dias de campanha, para começar essa relação com o eleitorado, com o eleitor, é tarde demais. Pode ser tarde demais e provavelmente será tarde demais. Então é muito importante que o pré-candidato, tanto ao legislativo como ao executivo, use dos mais diferentes meios de comunicação e também no dia a dia, frequentando os locais públicos, para se apresentar, para estar próximo do seu eleitor, entender o que está acontecendo no bairro onde o eleitor mora, quais são suas principais dificuldades, quais são os principais anseios desse eleitorado, as principais expectativas, para que ele, inclusive, possa processar todas essas informações e construir um discurso com o objetivo de apresentar propostas de acordo com a realidade local. Porque muitas vezes o candidato apresenta e desenvolve muitas propostas que não tem nenhuma relação com os problemas locais. E aí cria-se um problema de difícil correção na candidatura, seja de um candidato a vereador ou de um candidato a prefeito. Perfeito. E você citou a rede social, é importante também que o candidato seja
quando ele está num ambiente público, pelo menos parecido com o que ele é em rede social. Dá muito desânimo quando a gente encontra alguém que você está acompanhando ali, vê o story e tal. Pô, que cara bacana. Quando eu vejo o cara não olha na minha cara. Não, isso é chato também, né? Isso costuma ser um erro fatal para qualquer candidatura, né? É a incoerência entre a atitude e a expectativa e a atitude na vida real, né? Você se apresenta no discurso como um cara bacana, um cara próximo, um cara humano, mas quando você abre a porta da sua casa, vai até uma padaria, um restaurante, num show ou numa feira livre, você não consegue transmitir a mesma simpatia do seu discurso nas redes sociais, ou na TV, ou no rádio, para o eleitor. Aí cria exatamente isso que você falou. O eleitor percebe que as palavras e os gestos não são verdadeiros daquele candidato. E aí dificilmente o eleitor votará nesse candidato. Então, o maior desafio de um pré-candidato, né, e posteriormente de um candidato a um cargo legislativo ou executivo, é encontrar uma coerência entre discurso e a vida real. Isso é fundamental. Você não pode falar uma coisa e praticar outra. Perfeito. A gente tem uma pessoa de vez em quando aqui com a gente, ele é bastante ocupado, mas sempre que você está aqui, ele está assistindo a gente. Eu acabei de ver o nome dele aqui, como eu sou amigo dele no Face, o Celso Lauro. Queria que você mandasse um abraço para ele onde quer. Hoje eu sinto ele, não sei porquê, mais presente do que das outras vezes. Mas enfim, mandar um abraço para esse grande amigo que é o Celso Lauro. Né? O Celso é um excelente profissional de comunicação, né? Um ator já premiado, consagrado, que mergulhou no universo da comunicação e tem feito muito bons trabalhos aí por toda a região. Um abraço, Celso. Sou fã do Celso Lauro também. Marina Mafra, Edinho Bafo, boa tarde. Minha pergunta é, aqueles que querem se manifestar apoiando o seu pré-candidato nas redes sociais e acabam afirmando como um exemplo, eu apoio o meu candidato a prefeito, isso está correto? Ela pergunta. Pré-candidato, né? Tem que tomar cuidado para o apoio espontâneo não virar um problema para o candidato. Porque pode haver um questionamento se o pré-candidato não está por trás dessa movimentação. Né? Primeiro, é importante a gente deixar claro, nós vivemos o período pré-eleitoral até a oficialização das candidaturas, que acontece no período de 20 de julho a 5 de agosto. Né? Final de julho e início de agosto. Até esse período, no final do mês de julho, nós estaremos vivendo o período pré-eleitoral. Então, nesse momento, nós temos que usar a expressão pré-candidato. Tá? Então, é pré-candidato a prefeito, pré-candidato ao legislativo. É dessa forma que deve ser feita a apresentação. Tá? É claro que você não tem controle de manifestações espontâneas, mas às vezes tem manifestações que aparentam ser espontâneas, mas não são. Fazem parte de uma estratégia de campanha. E a Justiça Eleitoral está muito atenta, né? Até porque os adversários podem identificar um movimento ali não muito correto e denunciar para a Justiça Eleitoral e criar um problema antecipado para o pré-candidato. Então precisa avaliar se vale a pena mesmo, movimentos que não estão previstos na legislação eleitoral. O mais importante nesse momento é que o pré-candidato faça reuniões em diferentes locais da cidade, em diferentes bairros da cidade, tente aumentar o seu exército de apoiadores, simpatizantes, de multiplicadores de sua mensagem, que ele consiga apresentar para um número cada vez maior de pessoas as suas propostas, né, a sua trajetória, e também explicar por que decidiu entrar na vida pública, porque o mais importante, tem muito candidato, né, que decide entrar na vida pública, mas não sabe o porquê. Quero ser vereador, quero ser prefeito. Mas por quê? Para quê? Quais são os seus principais objetivos, suas principais metas, né? Como você acha que deve contribuir de fato para a melhoria da sua cidade? Então eu acho que antes de um pré-candidato intensificar sua agenda eleitoral, ele precisa também ter muito claro quais são os objetivos
que ele pretende atingir na vida pública. Porque a partir disso fica mais fácil com que as pessoas compreendam as mensagens dele, né? E esse período do eleitor de eu apoio esse candidato vai chegar, vai ter um período para isso, é melhor esperar. Com certeza, melhor esperar. A Carol Pérez, ela faz uma pergunta bem específica aqui, Edinho. Qual é a multa para o candidato nesse caso, né, dele romper a legislação aí, ou apenas retirado, impugnado a candidatura? Não sei se dá para responder. Eu não vou saber exatamente. Existe uma série de sanções previstas. Varia de caso a caso. Varia de caso a caso, pela legislação eleitoral. Dependendo da gravidade, você pode até configurar abuso de poder econômico de uma candidatura, de um candidato. Isso pode provocar até o cancelamento da candidatura dele, do registro dele, ou mesmo que ele ganhe a eleição, ele pode ter um questionamento jurídico que futuramente pode tirá-lo do cargo, né? São muitas as variáveis, são muitas as situações que precisam ser analisadas. Mas, com certeza, todo candidato deve ter um apoio jurídico do partido, para saber exatamente o que pode e o que não pode. Pode muita coisa, né? Também não tem muito, às vezes o receio, o medo, a legislação precisa ser compreendida corretamente. Para que fique claro que o principal objetivo de uma eleição, que é a apresentação de ideias, isso de forma alguma seja limitado. Eu acho que isso que a gente precisa entender com muita clareza, né? Qual é o maior objetivo de um processo eleitoral, de uma campanha eleitoral, do período pré-eleitoral e do período eleitoral, né? É que os personagens diversos, vamos chamar de personagens, né? Mas aqueles protagonistas que são os candidatos, tanto ao legislativo como ao executivo, eles tenham a oportunidade de apresentar suas ideias, de apresentar sua história, de mostrar quais são suas expectativas para o futuro. Tudo isso é legítimo, é legal e é extremamente importante. Por que o eleitor vai decidir entre o candidato A e o candidato B? Por que ele vai escolher o candidato A e não o candidato B? Né? O eleitor precisa ter acesso a essa informação. Ele precisa ter um momento em que ele ouça as propostas de cada um, entenda, conheça a história de cada um, até para que ele possa encontrar coerência no que o candidato está falando hoje e o que ele já fez até hoje. O que ele fez na sua história. Porque é muito comum que muitos candidatos, infelizmente, adotam uma estratégia totalmente equivocada de prometer uma série de coisas que não tem nenhuma conexão com a sua história, com a sua trajetória. Então, e aí como um consultor de comunicação política, marketing político, né, um profissional de comunicação, eu sempre falo, não abra mão da sua história, do seu DNA, né? Se você tem uma região da cidade, que você tem uma história de luta, que você tem uma história de defesa dos interesses públicos daquela região, você tem que levar isso para o processo eleitoral, né? Então, e a campanha, o processo eleitoral é esse momento. É o momento de você se apresentar. E quando há uma mudança de pensamento, tem que ser explicado o motivo, né? Quando você fala, um outro bate-papo que você teve aqui, a gente falou sobre isso, e agora me vem em mente, a gente tem crescido no país esse discurso um pouco mais liberal na economia. Algumas pessoas estão adotando isso como solução para tudo. E aí você vê algumas campanhas, mesmo na eleição presidencial, como candidatos a presidente, a deputado, adotando esse discurso, e acontece muito isso. Quando você vai olhar na carreira do deputado, ele sempre votou por opções mais estatizantes. Não estou defendendo aqui qual que é o melhor, qual que é o pior, mas tem muito disso, né? Vou assumir essa onda aí, ou estão falando disso aí. Aí você olha na vida do cara, como que faz pro candidato que muda de ideia, seja ela genuína ou não, para ele dar uma explicação pro eleitorado? Olha, é muito comum a gente ouvir no meio político que só não muda de ideia quem não tem ideia. Quem tem ideia, muda de ideia. E um exemplo muito claro, muito recente, muito atual para a gente, no nosso país, é o atual presidente da República. Você tem inúmeras entrevistas dele condenando privatizações de empresas estatais. Vamos pegar o exemplo da Petrobras. Ele tem, em inúmeros momentos, ele foi muito contrário, se colocou de forma muito clara, de maneira contrária, à privatização da Petrobras.
Mas isso ele mudou o pensamento, o grupo que ele se aproximou, o grupo político, ele se aproximou de um grupo político diferente do que ele tinha anteriormente, e hoje ele é um presidente de um governo que defende bandeiras muito liberais, que tem um defensor da política liberal no comando da economia, que é o Paulo Guedes, né? Então, eu não vejo problema em você mudar de opinião. Eu acho que isso não é problema, né? Só que toda mudança precisa ser explicada. Porque você não pode esquecer que a campanha eleitoral é uma disputa. E quase sempre muito acirrada, né? Não é surpresa para ninguém aquela expressão, né? Guerra eleitoral. Porque realmente é uma guerra eleitoral que os candidatos vivem durante 2, 3 meses, e o candidato não pode esquecer que tudo aquilo que for incoerente à sua trajetória muito provavelmente será explorado pelo seu adversário. Porque o adversário que tem uma equipe de comunicação, e tanto o candidato como o seu adversário, eles vão buscar pontos vulneráveis para atacar de uma maneira legítima, mas falar, senhor candidato, até ontem o senhor defendia isso, hoje o senhor mudou. Por quê? Né? Isso é uma coisa muito básica. E aí o candidato que teve a mudança precisa explicar e precisa convencer, né? Muitas vezes consegue. O caso do presidente Bolsonaro é um caso bem sucedido, porque ele foi eleito com uma expressiva votação. Então, ele se saiu bem. Mas outros nem tanto. Outros se complicam. Não ficam muito claros os argumentos, né, e os motivos. Então, faz parte. Perfeito. Edinho, o Grupo Bússola de Comunicação tem vários portais aí, vamos lá. Sempre que eu faço isso, eu tenho medo de me perder. O Nogueirense, o Jaguariunense, o Olambrense, Cosmopolense, Coelense e N60. Para minha próxima pergunta, eu quero separar 2 portais para usar de exemplo. O portal Nogueirense e o portal Olambrense. Por quê? Porque esses portais já existiam em 2016, última campanha que a gente teve, a última eleição para prefeito. Ambos os portais, Nogueirense e Olambrense, sempre acompanharam a vida política das cidades. Então, eles sempre, o trabalho da Câmara Municipal, por exemplo, ele sempre falou, o vereador está apontando um problema aqui, o vereador aponta um problema lá. O que a gente percebe quando chega em período eleitoral é que essas mesmas matérias que saíam lá em 2016, 17, 18, quando chega esse ano, eu coloco lá uma manchete, vereador aponta problema na secretaria tal. Você coloca a matéria, começa a comentar. Agora o vereador aparece, agora ele quer apontar. Existe um certo preconceito por parte da população, não sei se existe alguma maldade por quem é também de outro grupo político, mas o fato é que o cara que ocupa hoje uma cadeira, seja ela no executivo ou legislativo, e quer se candidatar, ele precisa saber lidar com essa situação. Tem alguma dica para lidar com isso? Olha, eu acho... Essa é uma boa pergunta, Maicon. É muito comum, especialmente para quem está no exercício do seu mandato, ouvir esse tipo de crítica. Eu acho que também seria pior, e também haveria crítica, se o prefeito ou o vereador não estivesse fazendo nada nesse momento. Então, se faz, ele ouve a crítica. Só está fazendo porque é ano eleitoral. Se não faz, provavelmente ele também receberá a crítica. Porque não fez nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano, e muito menos no quarto. O que eu acho é que cada um tem que cumprir o seu papel. Quem foi eleito para governar, foi eleito para governar 4 anos. Não foi eleito para governar 3. E mesmo que perca a eleição em outubro, tem que governar até 31 de dezembro. Porque esse é o compromisso assumido com a população. Você recebe uma missão. Então, e eu acho que tem que ter um pouco mais de compreensão de parte da opinião pública, de parte dos eleitores, para tentar identificar aquela medida que é eleitoreira, que realmente é oportunista, daquela outra ação, daquela outra obra, daquela outra situação, que realmente é decorrência de um processo natural do trabalho na administração pública. A administração pública não para de trabalhar no 4º ano, muito pelo contrário. É claro que intensifica, até porque, primeiro ano, muitas vezes o prefeito corre atrás de recursos, tem que pagar dívidas deixadas pelo seu antecessor, vai para São Paulo no governo do estado, vai para Brasília no governo federal, bate na porta de ministério, tenta angariar recursos, consegue. Aí você inicia processos de licitação. Aí depois você inicia a obra. Muitas vezes a obra vai ser inaugurada no 4º ano, porque existe uma obra de 6 meses, de 1 ano e meio. Tudo isso faz parte.
né? Então eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Não é claro que a classe política ela sofre hoje um preconceito, ela paga um preço muito alto de muitos problemas ocorridos durante décadas, né? Nas últimas décadas, especialmente no nosso país, a classe política foi muito alvejada, né? E existe naturalmente uma percepção da opinião pública de que o político que é candidato especialmente numa reeleição só faz perto da eleição. Então isso daí eu acho que a gente tem que avaliar com calma e tocar o barco. Cada um tem que fazer o seu papel. A gente tem parte do eleitorado, na última sessão em Arthur Nogueira, um vereador pediu lá que o eleitorado estude para ver o que cada função, vereador, o que ele pode fazer, até onde vai o trabalho do vereador, o executivo e tudo mais. Aí a pergunta eu acho que você concorda comigo que existe parte do eleitorado que não entendeu ainda as funções. Parte da população, não dá para medir que tamanho que é essa parte. Existe aquele candidato que o cara fala, cara, eu tô popular, eu trabalho com isso aqui na cidade e eu acho que eu posso ser candidato. E ele, de fato, pela popularidade dele, pode. Que ele entra numa pré-candidatura e começa a fazer o trabalho sem entender isso. E isso é um problema? Sim, tem muito. Eu acho que tem muitos candidatos que decidem entrar no processo eleitoral sem a mínima ideia do que ele está fazendo ali. Porque ele é conhecido, porque ele faz parte do grupo de futebol que tem muitos amigos, e muitas vezes ele se acha conhecido e acha que isso é o suficiente para ganhar uma eleição. E a história é bem diferente, né? O cara que conhece ele, conhece outra pessoa também. Exato. E também tem o seguinte, o eleitor, tem uma coisa que eu não concordo, quando muita gente fala, o eleitor não sabe votar, é bobagem. O eleitor sabe votar sim, ele sabe. Muitas vezes ele dá um voto para quem estendeu a mão para ele, e ele reconhece, tem gratidão porque aquele candidato, em algum momento da vida dele, o ajudou de uma maneira que ele precisava, né? Então, a gente não pode, muitas vezes você tem um candidato mais sofisticado intelectualmente, com uma formação muito mais especializada, que não tem o número de votos do que um candidato mais popular. E aí o candidato que perde tenta justificar, porque o eleitor não sabe votar. Não. É quase que a mesma coisa que tu colocar todo político no mesmo... Político é ladrão, né? A frase popular. Seria também um preconceito falar isso, né? Eleitor não sabe votar. Geralmente quem reclama, quem fala que eleitor não sabe votar, é quem fala que a urna eletrônica também não funciona e que pesquisa eleitoral não funciona. Geralmente quem perde a eleição. Para mim isso é muito claro, né? Eu acho o seguinte, porque eleição não é vestibular, eleição não é concurso público, eleição não é processo seletivo, eleição não é análise de currículo. Eleição é uma etapa fundamental do processo democrático em que o eleitor escolhe dar o seu voto de confiança a alguém que desperte nele respeito, admiração, né? Atributos e sentimentos positivos. E aí, Maico, eu não sei se essa seria uma pergunta sua futura, mas eu vou me antecipar. O voto é um gesto de esperança, é uma aposta. O eleitor, ele vota pelo futuro, não pelo passado. Então não adianta o candidato chegar e falar, olha, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu estudei em Harvard, tenho N títulos, tenho mestrado, doutorado, legal, você tem tudo isso, bacana, importante. Você é qualificado. Mas o que você tem para o meu futuro, para melhorar o meu futuro? O eleitor quer alguém que o ajude a superar os problemas do presente e do futuro. É simples. A eleição é muito simples. Quem que o eleitor quer votar? Ele quer votar, ele quer dar o voto dele, que é a única arma que ele tem na democracia, para eleger alguém que vai ajudar a arrumar o buraco na rua em frente à casa dele, que vai colocar água na torneira de casa, que ele vai chegar no final do dia, ele vai ligar o chuveiro para tomar um banho e ele vai conseguir, que vai ter escola para o filho, que vai ter segurança na cidade, apesar de segurança ser um tema estadual, muitos prefeitos precisam encarar esse problema, por isso que as guardas municipais, as polícias municipais são cada vez mais importantes,
dentro do município, porque segurança é um problema real que bate na porta de todo mundo, né? Então, assim, o voto é isso, é um gesto de esperança e quem ganha o voto é aquele candidato que melhor desperta o sentimento de respeito e admiração do eleitor. O Geso Franco de Oliveira está falando assim, Edinho é fera, forte abraço. O Geso é uma figura extraordinária, né? Outro fera. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver alguns anos com ele trabalhando, um apaixonado pela história. Sorte de Arthur Nogueira de ter um cara como ele ajudando a preservar a história da cidade, né? Com tanto amor e tanta competência. Um abraço, Geso. Edinho, tem um candidato que é muito popular em rede social, fala assim, eu faço uma live aqui, a live bomba, ou eu ponho um post, um monte de gente comenta, tô eleito. Isso é um perigo também. É um perigo. Mas de alguma forma ele está na frente dos demais. É um indicador. O que ele não pode é se acomodar. Mas curtida é voto? Não é. Mas é um indicador de que você está, de alguma forma, agradando uma parcela da sociedade, né? Então, é claro que ele não pode achar que só a performance dele na rede social permitirá que ele seja eleito. Mas é importante. Se ele é bem avaliado na rede social, não é por acaso. Perfeito. O Rafael Silva, olha só, um momento raro, hein? Michael, eu gostaria de parabenizar pelo seu excelente trabalho. Obrigado, Rafael. E parabéns ao portal. O Rafael está sempre aqui com a gente. Sabe quem está assistindo a gente? Eu entrego as pessoas. Vou ficar bravo porque eu entrego. Eu sou amigo, aí eu vejo aqui. O Ariel Carrinho está aqui assistindo a gente. O Ariel? Profissional de 100%. Primeira categoria, que inclusive saindo daqui, eu vou aproveitar para dizer, saindo daqui da entrevista, eu irei até a Câmara de Jaguariúna assistir uma palestra dele sobre fake news. Pois é. Porque ele é um profissional com muita experiência e que com certeza eu vou aprender muito hoje à noite sobre um tema tão importante, especialmente nesse ano de eleição municipal, né? Então um abraço ao Ariel e quem tiver a oportunidade, dá um pulinho aí na Câmara de Jaguariúna. Ele mandou uma mensagem aqui agora, comunicador excepcional, grande referência. Obrigado. Tô brincando, lógico que essa mensagem é Pledinho Baf. Gente boa demais, o Ariel. Viu, essa questão da fake news, é óbvio que é melhor ouvir o Ariel, né? Porque já que ele tá com tudo... É melhor. Mas eu vou dar uma pincelada. Vamos dar uma pincelada nisso aí, porque tem tanto o lado do eleitor, que precisa tomar cuidado, quanto o político, o candidato, o pré-candidato, que pode se sentir tentado em usar essa ferramenta hoje, que não é tão difícil, né? Não é. Não, é assim, a informação, a falsa notícia, a gente tem que entender que ela não é um acidente de percurso, ela não acontece por acaso. Ela é meticulosamente construída, calculada, planejada. Ela é crível, né? Ela tem direção e tem alvo. É isso que é importante, que muitas pessoas não entendem, né? Ela tem direção e tem alvo. Alguém que constrói uma fake news, ele sabe o que está fazendo. E sabe por que está fazendo. E sabe quem ele quer atingir. E aí ele tem e a fake news no período eleitoral, né, ela vira, infelizmente, a legislação ainda está avançando na área digital, porque existe um caos digital que a legislação precisa se aperfeiçoar e avançar cada vez mais para combater as falsas notícias, porque elas manipulam informações, ela induz o cidadão a acreditar numa coisa que não existe, a formar a opinião sobre algo que não é verdadeiro, né? E isso é muito ruim. Mas num processo eleitoral, a equipe de comunicação de um candidato tem que estar preparada para agir rapidamente para que, quando o candidato for alvo de uma fake news, ele possa imediatamente desconstruir essa notícia falsa, né? Com argumentos claros, objetivos. Então, infelizmente, é um processo mundial, que não é exclusividade das eleições no nosso país, mas que os profissionais de comunicação, o candidato, todos têm que estar muito preparados para enfrentá-las com rapidez e competência, com certeza. Edinho, queria ir terminando aqui a nossa entrevista. Parece que não, mas passou um tempão aqui e daqui a pouco eu leio uma mensagem do Jefferson Brau. Mas eu queria que você contasse pra gente, que eu sei que você
deu um curso agora e formou ali um monte de gente. Eu vi lá no seu Instagram, pessoas com certificado. Aliás, estou muito chateado de não ter conseguido participar. Mas foi convidado, hein? Fui convidado, com certeza. Mas que a sua agenda é muito concorrida. É verdade, tá um pouco corrido. Viu? Mas conta, por que foi esse curso aí? Não, foi um curso que eu chamo, né, denominei ele de Mentoria Comunicação Eleitoral. Eu aproveito nesse projeto para conversar com profissionais interessados, profissionais de comunicação, assessores políticos, pré-candidatos, e passar a importância da comunicação dentro de um processo eleitoral. Dificilmente um candidato sai vitorioso das urnas se não tiver uma boa estratégia de comunicação. É muito raro. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Uma candidatura bem-sucedida precisa sim ter uma estratégia de comunicação bem planejada, bem executada, né? E aí você tem inúmeras variáveis, né? Você precisa entender qual é a melhor forma de você posicionar o agente político, o candidato, como construir o discurso do candidato, né? Respeitando sua história, o seu presente e colocando nesse discurso as expectativas de futuro. E você tem a questão da gestão de imagem de um candidato, a prevenção e o gerenciamento de crises. Muitas vezes uma candidatura está indo muito bem, a opinião pública fala, esse cara vai ser eleito prefeito e tal, e aí, da noite para o dia, de uma forma surpreendente, esse candidato é alvo de uma crise de imagem. E ali está instalada uma crise que precisa ser gerenciada. Então, muitas vezes, o profissional de comunicação ele consegue antever cenários de crises, né? Então, assim, são muitas variáveis que eu acabo trabalhando nesse curso, que é a mentoria em comunicação eleitoral, que, de alguma forma, a gente coloca algumas das experiências adquiridas ao longo da carreira. Só para eu poder terminar em paz o programa e falar assim, que eu li todo mundo, o Jefferson Brau faz uma pergunta aqui que está muito dentro de tudo que a gente já falou. Mas vamos ver se dá para fazer um apanhado aqui. O Jefferson, que é jornalista também. Abraço, Jefferson. Temos exemplos como Barack Obama, Jair Bolsonaro e tantos outros políticos que se candidataram através das redes sociais. Minha pergunta é, a estratégia se aplica para esferas municipais? Usando como exemplo Arthur Nogueira, uma cidade do interior. Quais os caminhos mais seguros para trilhar nas redes sociais, Instagram, Facebook ou ambos? Dá para falar em caminhos seguros? Não, eu acho assim, as redes sociais formam um importante e imprescindível palco para que o agente político, o candidato, possa ali se apresentar e dialogar com a sociedade. Isso ninguém discute. Agora, candidato A ou candidato B ganhou por causa das redes sociais, aí eu acho que é uma outra história. Você não ganha pelo meio de propagação das suas ideias. Você ganha pelo conteúdo das ideias que você apresenta. Existe uma diferença. Eu acho que você tem que entender, a forma é muito importante, mas o conteúdo da mensagem do candidato é o principal, né? Porque o acesso à tecnologia, às ferramentas, praticamente todos os candidatos têm acesso. Alguns com mais recursos vão ter ferramentas mais especializadas, mas não um único candidato, né? Agora, a vitória nunca é decorrência de um ato só, de um fator, de algo isolado. A vitória eleitoral, seja de um candidato ao legislativo municipal, a prefeito, a deputado, ao governo, à presidência da República, sempre é resultado de uma combinação de fatores, né? E uma coisa que ninguém pode abrir mão, é de uma boa estratégia de comunicação, de uma boa equipe de comunicação, seja para uma candidatura à Câmara Municipal ou à presidência da República. Então, isso é bom para nós, profissionais de comunicação. Verdade, verdade. Edinho, queria mais uma vez agradecer. O ano é eleitoral, então tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui para a gente falar sobre os mais variados assuntos dentro da área da política. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Marco, ao Grupo Bússola de Comunicação, que faz um trabalho extraordinário aqui na nossa região, tá? E sempre que ao Alex, um forte abraço e parabéns pela forma como que ele lidera esse grupo, e sempre que eu for convidado, eu virei com o maior prazer. Mais uma vez, obrigado. Edinho Baff aqui com a gente hoje. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tem mais uma edição do Portal ao Vivo. Um forte abraço e até mais.